Nunca se imaginou como seria morar no mar, mais especificamente em suas profundezas. Tudo isso, claro, com um organismo adaptado ao ambiente. Hoje, as sereias são consideradas criaturas belas, encantadoras e muitas vezes incompreendidas. Mas nem sempre elas foram vistas como seres amigáveis. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe aqui seu like para mais vídeos. Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre o mito das sereias. Vamos passear sobre lendas e histórias contadas pelo mundo afora e decifrar o que esses seres mitológicos têm para atrair nosso imaginário, de tal forma que, até hoje, ainda se falam tanto delas, as sereias. Diferentes civilizações ao redor do mundo têm suas próprias lendas e crenças envolvendo sereias. O registro mais antigo de um ser metade mulher, metade peixe, data do ano 1000 a.C., ou seja, esses seres povoam o imaginário popular há pelo menos 3.000 anos. O nome da primeira sereia que se tem registro é Atargatis, personagem de uma lenda síria. Ela era uma deusa bela e poderosa que se apaixonou por um jovem pastor. Porém, Atargatis acidentalmente matou seu amante e, inconsolável em seu luto, se jogou ao mar para se afogar. Só que sua beleza era tão grande que os deuses não permitiram que ela morresse, e foi assim que ela se tornou uma sereia. Outros povos também desenvolveram sua própria mitologia em torno das sereias. As histórias que mais conhecemos no Oriente vêm dos gregos. Um exemplo envolve a irmã do imperador Alexandre o Grande, Tessalônica. Dizem que ela teria sido transformada em sereia quando morreu, e a partir de então teria passado a habitar o mar Egeu. Tessalônica sempre perguntava sobre seu irmão quando se deparava com algum navio em suas águas. Só que o suposto interesse era uma pegadinha. Se a resposta estivesse errada, os marinheiros seriam condenados a uma tempestade catastrófica. Caso você queira se garantir na possibilidade de se deparar com Tessalônica, a pergunta que ela sempre fazia era: o rei Alexandre está vivo? Ao que se deveria responder que ele estava vivo, bem e conquistando o mundo. Qualquer coisa diferente disso era capaz de selar um destino terrível para o marinheiro. Se você respondesse corretamente, teria uma passagem segura pelo mar. Os russos também têm suas próprias lendas envolvendo sereias, chamadas de russalkas. Naquela cultura, elas eram consideradas espíritos benevolentes que traziam fertilidade e uma boa colheita. Porém, no século XIX, as russalkas passaram a ser interpretadas como espíritos violentos de mulheres que morreram afogadas. Nessa versão, elas atrairiam outras pessoas para se afogarem, como uma espécie de vingança. Sereias diferentes das versões europeias são descritas nas histórias das 1001 Noites. A versão do Oriente Médio dessas criaturas tem uma aparência bem mais semelhante à humana. A única diferença é que elas conseguem sobreviver debaixo d'água. Na Grã-Bretanha, acreditava-se que ver uma sereia no mar era um mau presságio. Elas indicariam que tempestades terríveis se aproximavam. Em algumas obras literárias, as sereias
avisariam marinheiros de seus destinos trágicos. Para os coreanos, as sereias também tinham essa missão de alertar os marinheiros. Porém, elas eram vistas como criaturas benevolentes que avisavam pescadores das tempestades, jogando pedras na água e cantando, evitando assim que eles se arriscassem a navegar sob tais condições. No Sudeste Asiático, em países como Tailândia e Camboja, há a lenda de uma sereia que era uma princesa e que teria se apaixonado pelo herói de Ramayana, ajudando-o a concluir a ponte que ele estava construindo. Aqui no Brasil, a sereia mais famosa do nosso folclore é Yara. De acordo com a lenda indígena, Yara era extremamente bela e usava sua voz para atrair os homens que passeassem por suas águas no rio Amazonas. Só que quem se rendesse aos seus encantos era levado para sua residência nas profundezas do rio e nunca mais era visto. No idioma tupi, Yara significa Senhora das Águas, e diz a lenda que ela era filha de um pajé. Porém, historiadores defendem que sua lenda é uma adaptação da mitologia europeia, provavelmente a grega, e que deve ter chegado em terras brasileiras durante o período colonial. Aves ou peixes? Há alguma confusão sobre a representação das sereias na mitologia grega. Quem leu o épico Odisseia deve se lembrar de quando o herói Ulisses, ou Odisseu, pediu para ser amarrado ao mastro do navio, para que pudesse ouvir o canto das sereias, sem ser atraído para o trágico destino. Só que a representação conhecida da história seria de seres que são metade ave e não metade peixe. Homero não chegou a descrever como seriam essas sereias, mas os escritores que recontaram suas histórias acrescentaram a caracterização dos pássaros, provavelmente inspirando-se em criaturas da mitologia egípcia, que tinham feições de aves associadas à morte. No inglês, há uma diferença bem grande dos termos utilizados para se referir aos dois seres. Mermaid, para sereias, metade peixe, e Sirene, para as de Homero, que acabaram ganhando penas e asas. No português, a palavra sereia se deriva do grego antigo, das tais sirens ou sirenas. Naquela época, a principal diferença entre as sereias de escamas e as de penas estava na sua natureza. Enquanto as primeiras eram mais benevolentes, as segundas eram mais traiçoeiras. Porém, ao longo dos séculos, as duas versões acabaram se mesclando e as criaturas com rabo de peixe povoaram o imaginário popular. Deusas sereias. Mais do que lendas, esses seres acabaram se tornando divindades em algumas culturas. Ran, deusa nórdica do mar. Ran possui uma rede de pesca mágica utilizada para capturar navios e marinheiros. Conhecida por ser uma deusa perigosa, ela já foi culpada por naufrágios, por quedas ao mar e desaparecimentos de homens. Ela também é famosa por gostar de ouro. Por isso, os marinheiros costumavam andar com moedas nos bolsos, em busca de proteção. Iemanjá. A orixá, que rege toda a vida aquática na cultura iorubá, é frequentemente representada como uma sereia. Conhecida por seu temperamento controlado, Iemanjá pode se tornar violenta e implacável quando irritada, causando tempestades no oceano. Até hoje, seus seguidores fazem oferendas a ela nos mares do litoral brasileiro. Niai Loro Kidu,
deusa sereia de Java, na Indonésia. Nyai Lorokidu era uma princesa mortal que foi envenenada em um banho por sua invejosa madrasta, o que lhe rendeu furúnculos doloridos e fez com que ela fosse banida do reino por causa de sua aparência. Foi então que ela ouviu uma voz dizendo que ela pulasse na água para curar suas feridas e se tornar uma deusa. Além dela ter se tornado mais linda do que nunca, após o mergulho, Nyai Lorokidu se tornou uma sereia que recebe oferendas nos mares até os dias de hoje. Talvez por fazerem parte da cultura popular, às vezes esquecemos que as sereias são, antes de mais nada, seres mitológicos. Antes de serem transformadas em mercadorias como brinquedos e personagens de filmes, as sereias existiam no universo do mito. E em uma época em que a realidade e a mitologia eram indistinguíveis dentro do saber humano. Para os navegantes da antiguidade, histórias sobre sereias pareciam tão reais quanto outras sobre baleias e tubarões. E apesar dessa existência quase tangível dos mitos, nas eras passadas, é evidente que as sereias são produto da imaginação humana e suas características parecem refletir certos fascínios e temores de nosso inconsciente. O canto da sereia, em específico, carrega uma simbologia rica, podendo ser interpretado de modos diversos, com enfoques variados. O alerta para as tentações, o horror ao desconhecido, o receio da perdição pela incontinência dos desejos, são alguns dos temas mais instigantes desse mito. Atualmente, o conto infantil A Pequena Sereia é a referência mais popular às sereias. A história foi publicada pela primeira vez em 1837 na Dinamarca, consolidando na imaginação popular a versão que hoje conhecemos. Uma jovem bela, com um corpo de peixe da cintura para baixo, que anseia ter pernas e poder viver no mundo dos homens. Mas esta adaptação do mito, apesar de engenhosa e cativante, pouco tem a ver com suas origens. Isto porque as sereias na mitologia não são humanizadas como no conto de Andersen. Na mitologia grega, elas são monstros, e sua relação com a humanidade é a de predação. Sereias caçam seres humanos. Além disso, não há menções à sua beleza. Pelo contrário, a única coisa bela a respeito das sereias no mito grego é seu canto. Após atrair os marinheiros com sua voz irresistível, elas, é claro, matam suas presas. Não é de todo claro se o objetivo das sereias é alimentar-se do corpo dos navegantes, embora esta seja a explicação mais provável. A maior diferença, porém, entre a imagem moderna da sereia e sua concepção original é a cauda de peixe. Originalmente, as sereias eram metade mulher, metade ave de rapina, à semelhança de Hárpias. Acredita-se que a mitologia dos teutões, povo germânico, que habitava o centro e o norte da Europa da Antiguidade à Idade Média, que deu origem à imagem moderna das sereias. Sua aparição era frequente nos bestiários medievais, livros ilustrados, que, como dicionários visuais, elencavam todo tipo de criatura maravilhosa, como unicórnios, homens com cabeça de cão, grifos e outras incontáveis esquisitices. A beleza feminina da sereia também é proveniente da tradição medieval, provavelmente de origem teutônica. Esta tentação visual é bastante conveniente, visto que, tanto nas iluminuras medievais quanto nas pinturas clássicas, sua capacidade de seduzir os marinheiros pode ser enfatizada pela tentação carnal. Uma sereia atraente aos olhos pode representar o temor masculino de arruinar-se
devido à provocação sexual e à incapacidade de autocontrole. Não é à toa, as sereias têm como presa os marinheiros, homens, e a configuração da mulher-peixe permite que a parte inferior de seu corpo fique submersa, o que reflete a cegueira momentânea do homem apaixonado, seduzido, devido a seu foco na tentação hipnótica. Mas como essa associação não existia ainda na mitologia grega, já que as sereias da antiguidade tinham uma aparência grotesca, sua simbologia é um tanto diferente. A tentação, nesse caso, não era sexual, mas é da beleza de forma geral. O temor parece mais relacionado à perda do autocontrole, ao enlouquecimento. Assim, é narrada uma das mais antigas aparições das sereias na literatura, quando a deusa Circe, em Odisseia, instrui o herói Odisseu, Ulisses, sobre como passar pelo habitat das sereias sem ser destruído pela tentação. Hás de deparar-te primeiro com as sereias, cuja harmonia atormenta e fascina os que a escutam. Quem se aproxima delas por ignorância, esposa e filhos não mais verá em seus doces lares. A vocal melodia o atrai aos prados, onde se acumulam ossos de humanos e podres carnes. Passa avante, as orelhas dos teus sócios com cera tapes, que ensurdeçam de todo. Ouvi-las tu podes, contanto que esteja atado de pés e mãos no mastro. E se, absorvido pelo prazer, ordenares que te soltem, que os companheiros amarrem-te com mais força. Do livro Odisseia. Este episódio da Odisseia indica-nos que o ninho das sereias, na tradição grega, não era no mar, mas em um prado, local verdejante, onde as sereias de asas estavam, já que essas criaturas são mulheres com corpo de ave. O que chama mais atenção, porém, é o uso da engenhosidade para satisfazer a curiosidade do herói. O mito das sereias está presente em uma quantidade impressionante de outras culturas, como, por exemplo, no folclore brasileiro, onde a figura é Iara, embora esta sereia viva nos rios em vez do mar, e sua especialidade é caçar pescadores. Criaturas semelhantes são descritas em mitologias da Índia, do Japão, na China, na África, Coreia e Indonésia. No Egito Antigo, o equivalente às sereias gregas, metade mulher, metade ave, pode ser visto na ilustração de sarcófagos, como símbolos da alma deixando o corpo. Ao longo da história, existiram muitos relatos de avistamentos de sereias por todo o mundo, bem como relatos de mortes por afogamento e homens que ouviram o canto e que não morreram, mas enlouqueceram. Esses relatos não tiveram conclusões com provas de que realmente esses seres existem. Um desses relatos foi o de Cristóvão Colombo, que relatou em uma de suas famosas anotações: avistei cerca de 3 sereias, perto de Haiti. Elas não eram tão bonitas quanto eu esperava, e também eram um pouco masculinas. Não se sabe o que o conquistador italiano viu ao certo, mas historiadores dizem que não foram sereias, e sim peixes-boi marinhos. Outros relatos foram feitos pela tripulação de Hendrik Hudson, que avistou uma enquanto descobria novas terras em 1608, e é um dos mais detalhados. De acordo com Hendrik, do umbigo para cima, suas costas e seios eram como de uma mulher. Sua pele era muito branca e o longo cabelo de cor negra caía por trás. A cauda era como de um golfinho, mas pintada como de uma cavala. Mas e você? Acredita em sereias?
Nós, seres humanos, conhecemos apenas 20% das criaturas que habitam os mares e oceanos. Conhecemos mais das estrelas do que do próprio oceano. Tudo é possível e lembre-se, só porque o mar está calmo na superfície, não quer dizer que algo não está acontecendo nas profundezas. Eu sempre tive uma atração muito forte pelo mar, e quando entro em um barco, é como se tivesse uma força me chamando para pular no mar. Só que eu não sei nadar. Já tive um sonho em que eu afundava e abria meus olhos dentro d'água, e de repente aparecia uma sereia de uma cauda enorme. Ela pegava na minha mão e, pasme, ela me levava com ela para o fundo. Acordei assustada. Continuo, sim, amando o mar, mas tento controlar meu medo e a atração que tenho pelas águas. Por hoje é só. Até a próxima, pessoal.